Não é que o homem tá lá em Manchester? Coisa boa vem por aí. Fala galera do YouTube, beleza? João chegando para mais umas notícias, para mais uma conversa sobre SAF e pedindo desde já que você aperte o botão vermelho de inscrever-se, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. O dia hoje foi agitado, porque muitas notícias e muitos rumores e confirmações e apurações deram conta que o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, está em Manchester para uma reunião com o pessoal do Grupo City. Khalon Al-Mubarak, presidente e um dos donos do Manchester City, também está no Etihad Stadium. Essa informação foi dada pelo Brenner Menezes, da Rádio Sociedade da Bahia. E Mubarak, ele não costuma ficar em Manchester, ele sempre fica no Emirados Árabes. Então, tem um encontro entre Mubarak e Belintani. Mubarak que vai fechar o acordo do City Group com o Bahia. Com certeza, nos próximos dias ou meses ou semanas, ainda não se sabe, vai ter uma proposta na mão. O aporte financeiro inicial, apurado por Matheus Barbaço, chega a ser de 250 milhões de reais. E entra, como eu tinha falado no vídeo da segunda-feira, o Bahia entra, o Grupo City entra como patrocinador e haverão algumas questões onde o grupo irá comprar o Bahia e similarmente a outros clubes que foram e que fazem parte do conglomerado. E a gente vai falar um pouco desses clubes aqui agora. A começar pelo dono do Grupo City, o Manchester City, o time principal. Ele foi fundado em 1814 e comprado em 2008. O Grupo City comprou 100%. Ele mudou o escudo em 2018, mantendo o nome e as cores originais. Os resultados até 2008, o City tinha 2 títulos nacionais, em 37 e 68, e oscilava muito entre a primeira e a segunda divisão da Inglaterra. A partir de 2012, conquistou 6 dos 11 nacionais disputados. Na Champions, chegou à semifinal em 2016. O patrocínio master é a Etihad, que também leva nome ao estádio, e a fornecedora de uniforme é a Puma. Temos também o New York City. Ele foi fundado em 2013 e comprado em 2013. O conglomerado City, ele tem 80%. A sua identidade, ele já foi fundado com escudo provisório. O atual escudo foi escolhido por enquete por torcedores na internet. Os resultados: ele começou a disputar a MLS em 2015, 2 anos depois da sua fundação, e só não se classificou para os playoffs no primeiro ano. Foi campeão nacional em 21. O patrocínio master também é Etihad e o fornecedor de material é a Adidas. O Melbourne City, da Austrália, ele foi fundado em 2009 e foi comprado pelo conglomerado em 2014. O grupo detém 80%. A identidade, ele trocou o nome de Melbourne Heart para Melbourne City e também trocou o escudo e as cores. Eu lembro bem do Melbourne Heart, que no FIFA ele tinha um escudo bem bonito de coração. Se eu achar, eu coloco na edição. Se eu não achar, eu vou ficar devendo. Mas eu lembro muito bem do Melbourne Heart, que tinha um escudo bem bonitão de coração. Os resultados: até 2014 ele havia se classificado para os playoffs da Liga Nacional. 2 em 5 participações, sem nenhum título. De 2015 em diante, ele se classificou para todos os playoffs e foi campeão nacional em 2021. O patrocinador master dele é a Etihad e o fornecedor de uniforme é a Puma. O Yokohama Marinos, do Japão, ele foi fundado em 1972 e foi comprado em 2014. O Grupo City, ele detém 20% do clube, né? Ele foi fundado como Nissan FC, mas com a troca ocorreu bem antes da aquisição. A troca de nome para Yokohama Marinos ocorreu bem antes da aquisição do grupo. Antes do grupo chegar, ele tinha 5 títulos nacionais, né? Então,
e o último, e depois de ser, antes de ser adquirido, o último em 2014. Depois da aquisição, ele conquistou a J-League em 19 e foi vice em 2021. O patrocínio master do Yokohama é a Nissan e a fornecedora é a Adidas. O Montevideo City Torque do Uruguai foi fundado em 2007 e ele foi comprado em 2017. O conglomerado comprou 100% do clube. Ele foi fundado como Clube Atlético Torque e teve seu nome e escudos alterados após a aquisição. Além de ser adquirido, nunca tinha disputado a primeira divisão. Subiu em 2017 como campeão, mas foi rebaixado no ano seguinte. Subiu de novo em 2019 e desde então tem ficado no top 4 lá no Uruguai. O patrocínio master é TLC e a fornecedora de material é a Puma. O Girona da Espanha, ele foi comprado em 17, mas ele é de 1930. Na sua identidade, ele não sofreu nenhuma mudança, né, da sua identidade. Nunca havia disputado a primeira divisão espanhola até ser adquirido. Subiu pela primeira vez em 17 e ficou no top 10 da La Liga em 18, mas caiu em 19. Desde então, tem ficado no top 5 da segunda divisão, mas sem conseguir o acesso. O patrocínio master é a Gosby e a fornecedora de material é a Puma. O Shinshu Jinjun da China, ele foi fundado em 2017 e foi comprado pelo conglomerado em 2019, que detém 28% do seu time. Ele não sofreu nenhuma identidade. Ele iniciou a trajetória na 4ª divisão chinesa, onde ele conseguiu acesso à 3ª, ainda antes do conglomerado. Após isso, subiu para a 2ª, onde ainda não conseguiu fazer uma campanha de destaque. A gente não sabe aí qual é o patrocínio master desse time chinês e sabe que a fornecedora é Puma. O Mumbai City da Índia, ele foi fundado em 2014 e comprado em 2019. O conglomerado tem 65% do clube. Após ser adquirido pelo conglomerado, o tom de azul do seu uniforme foi adotado o azul mais claro do City, né? Ele sempre fez boas campanhas na ISL e o primeiro título da divisão veio em 2021, já sob a administração do Grupo City. O patrocínio master é a Expo 2020 e o fornecedor é a Puma. O Lommel da Bélgica. O Lommel da Bélgica, ele foi fundado em 2003 e foi comprado em 2020. O conglomerado tem 100% do seu clube. A identidade, o clube não sofreu nenhuma mudança na identidade. O clube nunca disputou a primeira divisão belga. Em 2021, na segunda divisão, chegou muito perto do acesso, terminando em 3º, mas não fez boa campanha em 2022. O seu patrocínio master é a Bingal e o fornecedor é a Maracita. E o Troyes da França, ele foi fundado em 86, comprado em 2020 e o Clube City tem 100% do seu clube. Mudou a identidade em 2007, bem antes da chegada do Grupo City. Ele sempre oscilou entre as duas divisões principais da França. E na primeira temporada, sob o comando do conglomerado, conquistou a segunda divisão, subindo para a primeira divisão, onde está em 15º atualmente. O fornecedor de uniforme e patrocínio eu não consigo identificar. Essa thread ela foi feita pelo meu amigo Pedro do EC Bahia Números. E é muito importante para a gente entender e ver como anda os times do conglomerado City. A possibilidade, e eu falei isso no meu último vídeo, é que o Bahia seja comprado em 90%. E há uma cláusula onde o conglomerado ele assume 90% do futebol, não mexe em cores, escudo, uniformes, bandeiras, hino e afins, e com o tempo haverá um investimento pesado para entrar também com a Arena Fonte Nova e fazer parte dessa sociedade que é a Arena Fonte Nova. Eu acho que isso é muito importante. Além de nos dar a visibilidade que a gente quer, além de nos dar o reconhecimento que a gente quer e além de nos dar a força financeira e técnica que a gente precisa, ainda vai colocar na fita
um acordo bem legal para a Arena Fonte Nova, para o Sport Clube Bahia. Eu quero saber a sua opinião. É muita notícia, é muita coisa para a gente saber, é algumas coisas falando a respeito disso. O presidente está em Manchester, deve voltar com uma boa proposta. Já tem notícia também dizendo que tem clube se oferecendo para o Grupo City caso o Bahia não feche, mas eu tenho certeza que esse acordo sairá nos próximos dias ou semanas. Esperamos que isso dê certo e que o jogo contra o Cruzeiro seja a nossa arrancada para novos tempos e tempos.